Baruch Rabá, Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, a graça e a paz, queridos. Glória a Deus, tudo bem? Obrigado pela tua presença, pela tua companhia, você que vai se achegando aí, né? Nós estamos todos os dias de segunda a sexta, das 18 às 18h30, aqui com a live da Palavra de Deus. É um prazer muito grande, né, receber os irmãos, uma alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu querido João Guerra, entrando aí, a graça e a paz, seja muito bem-vindo, meu irmão. João Guerra, tem Águia de Cristo na área aí, hein? Patrícia, seja muito bem-vinda também. Três Corações está sempre com a gente todos os dias. Muito obrigado, Patrícia, pelo carinho, né? E você que está entrando aí, talvez, desculpa, querido, pela primeira vez, nós temos essa live todos os dias úteis, né? De segunda a sexta-feira, das 18 às 18h30, tá bom? E ela fica salva aqui no nosso perfil do Facebook e também lá no nosso canal do YouTube, Sepulcro Vazio MM, lá no YouTube, tá bom? Você pode ir lá assistir live de qualquer dia, né? Pode assistir qualquer horário, tá bom? Juvandro, meu querido, seja bem-vindo. Realengo aí na área, aí, chegando aí. Enquanto os irmãos vão entrando, nós estamos começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Então nós estamos começando mais uma semana de vitórias. Amém? Glória a Deus. E nossa reflexão de hoje é: o reino de Deus é simples e descomplicado. Interessante, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso, tá bom, meus amados? Enquanto os irmãos chegam aí, vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aleluia. Diga isso ao Senhor. Só você não tem motivos para perder os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória. Mauro, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Denise, um beijo grande. Jonathan Oliveira, querido, lá de Guaxupé, Minas Gerais. Bem-vindo você, Jennifer. Miguel, presidente do Talmide, seja muito bem-vindo. Só como pode ainda. Se você sabe, cante, declare isso. Não tem motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não Gleice, bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui. Grande beijo pra você. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou Grande beijo pro Emílio. Só você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Candinho, meu querido, meu irmão, meu padrinho, bem-vindo. Pastora Ana Paula,
bem-vinda. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Anderson Fraga, bem-vindo, meu irmão. A Ele a honra e louvor. Zé Carlos, seja muito bem-vindo, meu irmão. Ao único, diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao único. Pai, Salmão, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. André, bem-vindo, Talmi de Palmas, Tocantins. A Ele a honra e louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado para todos sempre. Te damos todo louvor, Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós damos todo o louvor ao Senhor. Amém. Graças a Deus, que bom ter você aqui conosco, querido, para esse tempo de reflexão da palavra do Senhor. Muito bom. É uma alegria muito grande poder compartilharmos a palavra de Deus juntos, né? Aprendemos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje aqui em Brasília agora deu uma chovida, ameaçou chover forte aqui, mas já parou, já foi só uma ameaça, mas graças a Deus não atrapalhou aí de nós estarmos juntos. Amém? Glória a Deus, meus amados. Querido, nossa reflexão de hoje: o reino de Deus é simples e descomplicado. O nosso Deus, em toda a sua sabedoria, em toda a sua onipotência, em toda a sua onisciência, em toda a sua onipresença, Ele é simples, querido. Os princípios de Deus são simples. Os princípios de Deus são assim: é isso ou é aquilo. Não tem complicação. Jesus falou assim: quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. O nosso Deus, em Deuteronômios, ele colocou para o seu povo assim: eu coloco diante de vós um caminho de bênção e um caminho de maldição. O caminho de bênção, se fizerem isso, 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 isso. O caminho de maldição, se fizerem isso, 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 isso. O nosso Deus é um Deus maravilhoso e um Deus simples. O reino de Deus é simples. Agora, o reino de Deus, ele tem alguns mistérios por causa dessa relação do espiritual com o natural, ok? Tem coisas que são muito complicadas, parecem ser complicadas para nós, por causa do mundo natural, e essas coisas são espirituais. Por isso, o apóstolo Paulo ensinou aos Coríntios, dizendo que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ele ainda diz mais, ele diz assim: o homem natural
não pode entender as coisas do Espírito, porque são espirituais. Não é que sejam complicadas. O reino de Deus é simples. E o reino de Deus é descomplicado. O Senhor, a palavra de Deus também diz assim para nós, né, um conselho: sejam simples como a pomba e prudente como a serpente. E eu quero trazer essa reflexão para nós porque às vezes, querido, não alcançamos as coisas de Deus, ou temos dificuldade de ter acesso às coisas de Deus na nossa vida, porque nós complicamos as coisas. As igrejas complicam as coisas. As instituições complicam as coisas. Gisele, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. A igreja complica as coisas. A instituição chamada igreja complica as coisas. Vamos ver um exemplo de como o reino de Deus é simples e descomplicado? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Eu vou ler uma pequena historinha que você conhece. Se você não conhece, fica atento. Estou com um pigarro hoje chato. Atos 8, 26. Atos 8, 26 diz assim, olha, eu vou ler essa história aqui, depois a gente vai fazer uma reflexão. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Mensageiros de Yeshua, Shalom, seja bem-vindo, Jefferson, glória a Deus. Então, um anjo do Senhor falou com Filipe. Um anjo do Senhor apareceu para Filipe e falou para ele: olha, vai no caminho de Jerusalém para Gaza. E ele, foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então veja, você sabe que uma vez por ano subiam, a Jerusalém. E vinha gente de todos os lugares. E um etíope, um alto oficial de Candace, que era a rainha dos etíopes, etíope de Etiópia mesmo, tá, querido? Da região da Etiópia. Ele era etíope e ele era eunuco. O que é eunuco, querido? Você sabe o que é eunuco? Interessante, né? A gente conhecer e esclarecer as coisas da palavra de Deus. Eunuco era o homem que tinha os seus órgãos genitais, o seu órgão genital castrado. E geralmente isso acontecia para quê? Porque geralmente os eunucos eram colocados para tomar conta das mulheres do harém, do rei, dos principais líderes, porque não era só de vários povos. A China tinha eunucos, enfim, todos os povos tinham eunucos. Eunuco era o cara que tinha o seu órgão reprodutor cortado. Às vezes era todo ele, o pênis e os testículos. Às vezes eram só os testículos, permanecia o pênis. Isso dependia de cada região, de cada povo, de cada costume. Mas ele ficava responsável para tomar conta das mulheres que pertenciam ao harém. E ele era castrado justamente para quê? Para que ele não tivesse oportunidade de se relacionar sexualmente com alguma dessas mulheres. Ok? Esse cara aqui era um eunuco e era um alto oficial
da rainha Candace. E ele tinha ido a Jerusalém adorar o Senhor, e depois ele estava voltando para a Etiópia, ele estava no caminho, e ele estava no carro dele, sendo puxado por animais, né? Sendo puxado por bois ou cavalos, enfim. E ele estava lendo o livro de Isaías. Olha, querido, que não era fácil naquela época ter cópias, né? Ter pergaminhos das cópias dos livros. E ele tinha, e ele estava lendo o profeta Isaías. Perfeito. E aí o anjo mandou, né, orientado por Deus, mandou Filipe ir por esse caminho. E aí, então, versículo 29, eu estou lendo Atos 8. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías. Filipe ficou andando do lado do carro. E ele ouviu o cara lendo o profeta Isaías. E aí perguntou: compreendes o que vens lendo? E o etíope respondeu para Filipe. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo em Isaías era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Veja que interessante, querido. Vamos aprender aqui algumas coisas com Filipe. Em primeiro lugar, Filipe estava sempre pronto. Macau, seja bem-vindo, Macau, arretado, meu querido. Filipe estava pronto a obedecer. Segundo, Filipe não se assustou com a presença do anjo. O anjo apareceu para ele, orientou ele, ele obedeceu e foi. Se um anjo aparecer aí na sua casa hoje à noite para trazer um recado de Deus para você, qual vai ser a sua reação, querido? Então, Filipe não estava pronto para obedecer, não tinha medo do mundo espiritual, obedeceu. Terceiro, conhecia, ele era discípulo de Jesus, claro. Você sabe que Filipe era um dos 12. Filipe era um dos apóstolos. Filipe conhecia a palavra de Deus. Importante conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o cara está lendo a palavra de Deus. Isso aqui eu não sei o que significa. E aí, né, chamou. Outra virtude de Filipe. Ele tinha relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ele estava no caminho e o Espírito Santo de Deus falou para ele: vai, alcança aquele carro ali. Anda do lado daquele carro ali. E ele foi, e aí ficou escutando o cara lendo Isaías. E aí ele já pegou a brecha ali, né? Você está entendendo o que você está lendo? Aí o eunuco falou assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explica? Sobe aqui, senta aqui comigo, vem cá. Aí o Filipe subiu no carro, e aí pegou esse momento em que Isaías está falando, né, de uma ovelha que vai para o matadouro, como cordeiro mudo. Estava falando de Jesus. E aí ele fala: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Por quê, querido? Porque o eunuco, o etíope, ainda não conhecia Jesus. Eles tinham ido a Jerusalém, como era costume dos judeus, para adorar a Deus. Mas ele não tinha ainda recebido de Jesus. E aí, então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Veja, Filipe pegou o gancho daquela palavra que apontava para Jesus, revelou ali quem era, e aí falou sobre Jesus, anunciou Jesus para aquele etíope. Querido, tudo na palavra de Deus converge, né, para Jesus, que é o centro do reino de Deus, né, o centro que liga o homem ao reino de Deus. Tudo aponta para Jesus, tudo tem que apontar para Jesus, querido.
E aí ele explicou, anunciou-lhe a Jesus. E o eunuco recebeu a palavra, a pregação de Filipe. Versículo 36. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água. Que impede que seja eu batizado? Com certeza absoluta, na conversa de Filipe com o eunuco, Filipe falou, anunciou Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador, e disse que era importante, era necessário, fundamental, receber Jesus como Senhor, como Salvador, e se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, descer as águas. Com certeza Filipe explicou isso tudo para aquele eunuco, para aquele etíope. Por quê? Porque eles estavam viajando e de repente ele viu água. Pode ter sido um rio, pode ter sido um lago, não sabemos, querido. Pode ter sido uma cachoeira, pode ter sido o que for. O etíope viu a água, tinha acabado de receber a pregação de Filipe e falou assim: ei, ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Glória a Deus, querido, que Filipe, que era apóstolo de Jesus, estava aqui no tempo da igreja primitiva. Sabe por quê que eu estou dizendo glória a Deus isso? Porque qual foi a resposta que Filipe deu a ele? Filipe falou assim, versículo 37, Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Se você crê, nada te impede de ser batizado. E aí o eunuco respondeu e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram, foram até a água e Filipe batizou o eunuco. Presta atenção, abre os teus ouvidos espirituais. Por que eu falei que, glória a Deus, Filipe era da igreja primitiva? Porque, meu irmão, a ordem de Jesus qual era? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fazei, discípulos de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Querido, qual é a condição para alguém ser batizado? Receber Jesus, crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é o Messias. Pronto. Creu nisso, já está pronto para ser batizado. Grande Serginho, abençoados de Guarapari, Espírito Santo, seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Fabiana aí da loja Santa Bárbara, do Sepulcro Vazio aqui em Brasília, bem-vindo, meu irmão, glória a Deus. Entende? Querido, o que Filipe respondeu de pronto? Falou assim: olha, é correto, é lícito, nada te impede se você crê de todo o coração. E aí bastou o eunuco dizer: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então você pode se batizar. Filipe mandou parar o carro, desceu, foram na água e batizaram. Se fosse nos dias de hoje, querido, talvez Filipe falasse assim: não, você tem que frequentar 3 meses na sinagoga, na igreja, você tem que fazer um curso que dura 1 mês, você tem que participar de 21 dias de jejum, de oração, você tem que participar da campanha de 7 sextas-feiras, e você tem que isso, e você tem que aquilo, e você tem que aquilo para poder ser batizado. Querido, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso. Presta atenção, querido, eu não estou aqui fazendo crítica às igrejas, não, embora eu creia que, sabe, se eu tivesse que criticar, eu criticaria, problema nenhum, porque eu fico com a palavra de Deus, querido. Você chegou na igreja, aí para você ser batizado, você tem que frequentar 3 meses, se você mostrar que está firme, depois de 3 meses, você pode ser batizado. Isso não tem base bíblica, querido.
Filipe acreditou, Filipe creu na declaração do eunuco. O eunuco falou assim: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então vou te batizar. Se o eunuco não estivesse sendo sincero, é um problema do eunuco com Deus. Nós temos que batizar, queridos. Ah, pastor, não concordo, porque tem que ter aliança, tem que ter não sei o quê. A Bíblia não fala nada disso, querido. Até porque aquele cara ia seguir viagem, ia voltar para a Etiópia, mas ele já ia voltar batizado. E ele ia chegar lá, ele ia passar essa mensagem de Jesus e já batizado. Você entende como é que o reino de Deus avança de uma maneira simples, descomplicada? Ah, pastor, mas eu não concordo, porque tem que saber os princípios da palavra de Deus, tem que conhecer os livros da Bíblia para ser batizado. Onde está escrito isso, querido? Está escrito em lugar nenhum. Ah, mas como é que o cara pode ser batizado se ele não sabe quais são os 66 livros da Bíblia? Ele vai aprender quais são. A condição para ser batizado não é saber quais são os 66 livros da Bíblia, não. A condição para ser batizado é crer que Jesus Cristo é o Salvador. Ponto. E receber o sacrifício de Jesus na sua vida. Acabou. Está pronto para ser batizado. Você compreende isso, querido? Eu estou pegando um exemplo só. Poderiam pegar outros, mas estou pegando um exemplo só para que você entenda que a igreja, a instituição chamada igreja, complica o reino de Deus. Nós não estamos falando aqui, quando precisa de preparo, a Bíblia recomenda. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando se converteu, ele não saiu pregando logo não, querido. Ele foi fazer a escola de Gamaliel, ele foi ser discipulado para se tornar um grande pregador da palavra de Deus. Entende? É outra coisa. Você não vai colocar qualquer pessoa para ser pastor da igreja. Claro que não. Tem que preparar, a pessoa tem que passar por um preparo perfeito. Mas existem princípios da palavra de Deus que, querido, a gente é que complica. Ah, aquele irmão ali está em pecado, não pode participar da ceia. Querido, pela Bíblia, quem tem que saber se ele tem que participar da ceia ou não é ele. É ele. Sabia disso? Por quê? Porque a Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. A ceia, a Santa Ceia, é uma oportunidade de eu reconhecer o meu pecado e me consertar com Deus. E eu me alimentar do corpo e do sangue de Cristo. Se eu, querido, se eu não me arrepender do meu pecado, se eu não for fiel ao que a palavra de Deus diz, é um problema meu com Deus. A Bíblia diz que vai acontecer o quê? Que eu estarei comendo juízo sobre a minha vida. Não é isso que diz a palavra? Ah, não, mas aquele irmão ali, ele cometeu tal, então ele está suspenso, ele vai ficar 6 meses sem tomar ceia. Querido, com todo amor no coração, isso não tem base bíblica. Eu, pastor, eu não tenho poder para tirar a ceia de ninguém, querido. Porque a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Examine-se, se arrepende, né, querido? Se conserta e come, porque se ele se examinar, enxergar que está errado com Jesus, com Deus, e ele esconder isso e comer do pão e do vinho, ele tá comendo juízo sobre si. É um problema dele com Deus. O batismo é a mesma coisa. Eu não vou entrar aqui em polêmica, querido, porque, né, cada igreja, como diz aqui o meu querido irmão, vice-presidente do Sepulcro Vazio, ele tem uma frase sensacional. Ele diz assim: cada um com seu cada um. Então eu não quero ensinar doutrina para as igrejas que estão aqui, para os pastores, para os irmãos, nada disso, querido. Mas eu só quero que vocês façam uma reflexão sobre o que está escrito na palavra de Deus, e a palavra de Deus seja obedecida, seja respeitada.
chegou uma pessoa na sua igreja e diz assim, eu quero ser batizado, encaminha essa pessoa para o batismo, querido. Por isso me foi perguntado, né? Tá aqui, ó. Muitos homens decoram a palavra, mas não vivem a palavra. É verdade, Fabiano. E o Fabiano me perguntou, quando conheceu o Sepulcro Vazio, né? Na nossa conversa, ele me perguntou assim, pastor, vocês, né, a gente ganha motociclista para Jesus, ou ganha pessoas para Jesus, e o Sepulcro Vazio batiza pessoas? Batiza, queridos. Batiza sim. Nós batizamos. Quando eu era do Êxodo, eu batizei pessoas, e agora eu batizo também. Por quê, queridos? Porque nós temos a autoridade em Jesus para fazer isso. É um ministério motociclístico. Agora, isso depende da pessoa, desejar ser batizado, entender, né, que precisa ser batizado e querer. Muitas pessoas que nós ganhamos para Jesus, elas falam assim, pastor, eu vou frequentar a igreja tal, eu já conheço algumas pessoas lá, eu vou para lá, aí eu vou me batizar lá. Amém, glória a Deus, seja batizado. A questão não é essa. Mas se uma pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, pastor, eu quero me batizar. Você quer batizar, meu irmão? Ó, tem água ali. Amém. Vamos lá. E vamos batizar. E ele será batizado. No primeiro encontro nacional do Êxodo, olha, faz tempo isso, hein? Mauro era o presidente, se não me engano. Já era o presidente, Mauro, você, ou você ainda era vice-presidente? Primeiro encontro do Êxodo, eu acho que o Mauro já era o presidente, foi em Três Marias, na cidade mineira de Três Marias. Nós estivemos lá, juntamos os irmãos do Êxodo de todos os lugares lá, e tivemos um feriado lá, um fim de semana lá, abençoado. Num dos passeios, se tiver mais alguém do Êxodo aí vai lembrar, das antigas, né? Num dos passeios, nós nós fomos numa cachoeira, ali perto de André Quissé, né? Entre Três Marias e André Quissé, andamos lá no meio disso aqui, chegamos numa cachoeira maravilhosa. Beijo, meu amor, Elda, seja bem-vinda, meu amor. Isso, ó, o Mauro está confirmando, era o presidente. Chegamos lá, o Princesão, que era um membro do Êxodo, chegou para mim e falou assim, pastor, eu quero ser batizado. Quero ser batizado aqui nessa cachoeira. O senhor me batiza? Batiza. E ele foi mergulhado nas águas e foi batizado e foi uma bênção. Entende, querido? Então, Filipe ele não tinha complicação. Por quê? Porque a igreja primitiva não era complicada, querido. A igreja primitiva era simples. Recebeu de Jesus, passava para frente. Recebeu, passava para frente. Era orientada pelo Espírito Santo, passava para frente. E Jesus falou o que para nós? Falou que quem crer e for batizado será salvo. Então é quem crer. Você crê, eunuco? Creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então nada te impede. Vamos lá na água e vamos te batizar. E foi lá e batizou. Amém? Estou pegando esse exemplo aqui, amados, né? E peguei um exemplo aí de ceia também. A gente poderia ter vários outros, né? Mas enfim, para a gente parar e pensar um pouquinho. Às vezes, agora, vamos esquecer um pouquinho a igreja, a instituição igreja. Vamos pensar em nós. Às vezes, nós demoramos a receber o Espírito Santo de Deus em nós. Nós demoramos a receber as coisas, o mover de Deus, as manifestações das bênçãos de Deus em nós, porque nós complicamos as coisas. A gente põe regras onde não tem regras bíblicas. A gente complica o reino de Deus onde não tem que complicar. Entende isso? Glória a Deus. Amém. Obrigado pelos comentários de todos aí. E é isso, queridos. Fica essa reflexão para nós. Deus é Deus. Nós temos que cumprir a sua palavra.
Ah, para se tornar membro da igreja tem regras. Ok, querido, beleza. Aí nós estamos falando de instituição, de uma série de coisas. Amém. Mas para cumprir princípios bíblicos, só tem as regras bíblicas, querido. Não precisa inventar coisa. Não, tem que fazer um... Não, minha irmã, olha só, você está buscando isso aí de Deus, mas isso aí é profundo demais. Isso aí, para você se libertar disso aí, minha irmã, você tem que fazer a campanha de 7 sextas-feiras. Não pode faltar nenhuma, hein? Se você faltar, você vai na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta você teve um problema no trabalho, faltou. Não, minha irmã, você faltou, tem que começar tudo de novo. Meu irmão, peraí. Quem vai dar a libertação para a irmã é a frequência de 7 cultos de campanha? Para com isso, meu irmão. Quem liberta a irmã é o poder de Jesus, que foi manifestado na cruz e que ressuscitou do sepulcro. E que ele juntou a sua igreja e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu estou outorgando essa autoridade a vocês. Em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão pisar escorpiões e serpentes. Mal nenhum vai acontecer a vocês. Vocês vão libertar o cativo. Vocês vão manifestar a glória de Deus. Vocês vão ressuscitar mortos. Jesus ainda falou uma coisa que todos nós temos muita dificuldade de entender. Muita dificuldade. Jesus falou assim: obras maiores do que eu fiz, vocês farão. Caramba, você já pensou, meu irmão, você fazer uma obra no reino de Deus maior do que o que Jesus fez? É o poder do Senhor Jesus. Não é porque ela foi 7 sexta-feira na campanha, meu irmão. Isso fica parecendo mais desculpa para ter igreja cheia, para ter culto cheio. Você quer ter culto cheio? Ei, agora eu vou falar com você, pastor. Ei, você líder, agora eu vou falar com você. Você quer ter igreja cheia? Você quer ter culto cheio? Manifeste o poder de Deus. E os teus cultos vão ser assim, ó. As pessoas virão sedentas para receber Jesus. Porque elas sabem que lá na tua igreja tem manifestação do poder de Deus de verdade. Elas sabem que pelas tuas mãos Deus opera. E para com esse negócio de tem que vir, tem que frequentar 3 meses a classe tal para poder ser batizado. Meu irmão, para com isso. Deus tem misericórdia da tua vida. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Ei, Felipe, ali tem água. O que me impede de ser batizado? Eu acreditei em tudo que você falou, recebi tudo que você falou. O que me impede de ser batizado? Felipe falou o quê? Não, calma aí, cara. Nós vamos abrir, calma, a gente vai abrir uma congregação lá na Etiópia. Aí nós vamos fazer uma classe lá para estudar, para preparar para o batismo. Aí você vai frequentar. Felipe falou isso não, meu irmão. Felipe falou assim: é lícito se você crê de todo o coração. Bastou o eunuco falar: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o meu Senhor, o meu Salvador. Então vamos lá. Se o eunuco não estiver sendo sincero, ele é que vai prestar conta com Deus, meu irmão. Não é Felipe, não. Felipe cumpriu, Felipe obedeceu a ordem do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? Vou parar por aqui, né? Ó, já são 6h40, vamos parar por aqui. Mas fica essa reflexão para nós. Tá bom, meu amado? Importante, hein? Fica essa reflexão para nós, hein? O reino de Deus é simples e descomplicado. Amém? Vamos com uma canção aqui para nós orarmos em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí vamos abençoar, pedir a Deus para abençoar a tua vida, né? Abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Não perca a live de amanhã, hein? A live de amanhã vai falar de uma outra coisa também, na sequência, que, olha, é profunda, hein? Tá bom? Glória a Deus. 1000 graus! Nós vamos fazer som no céu, meu irmão! Oh, glória a Deus! Você sabe
E o Senhor te abençoe nessa noite de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Na presença. Diga assim, ó. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, mesmo na vitória, eu te louvarei, te louvarei. E toda a terra, não som se ouvirá. Eu entro na tua presença para receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mas quero ver o fogo da igreja santa. O inimigo vai ao chão. Oh, vitória nas alianças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som na festa vai subir, tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembra na minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. E toda a terra, um novo som se ouvirá. Para continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença para receber. Dança aí, querido, na presença do Senhor. Isso, vai, mexe aí, ó. A igreja canta, o inimigo vai ao chão. Oh, vitória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da terra vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. A festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Celebre a tua vitória no Senhor, creia nisso, meu irmão. A tua vida está aqui, ó, na palma das mãos do Senhor. Aleluia. Amém, Jefferson. Deus é fiel, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, o Senhor é bom. O som da festa do povo de Deus vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um novo som, um som de aleluia, um som de Deus seja louvado e engrandecido para todo sempre. Amém, meus amados? Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. O reino de Deus é simples e descomplicado, viu? Em nome de Jesus, creia sempre nisso. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa live, por esse tempo, por esse momento. Muito obrigado por esses irmãos, Senhor. Obrigado pelo dia que passamos, um dia de vitória. Obrigado porque Tu tem nos sustentado, Senhor. Continua manifestando o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder na vida desses irmãos, nos seus familiares. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, abençoa, Deus. Muda histórias. Faz a religiosidade cair por terra. Faz a simplicidade do Evangelho brotar e frutificar na vida dos Teus filhos. Manifesta Teu poder. Manifesta a grandeza, Senhor, do Teu reino na vida de cada um. Que essa noite seja noite de respostas, noite de bênçãos, noite de renovo, noite de unção, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, a Tua bênção, a graça do Senhor sobre cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, meu querido. Glória a Deus. Você é meu convidado para estar amanhã, se o Senhor permitir, tá bom? Amanhã vamos ver também outra coisa que aconteceu com Felipe. Coisa para você ver, querido, como que o seu Deus é, viu? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Viva a simplicidade do Evangelho, da Palavra de Deus, e você vai ter muito sucesso na tua vida, porque o Senhor garante isso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor, tenham uma noite abençoada. Continuem mergulhando em conhecer a palavra do Senhor. Somos a igreja. Deus abençoe. Estamos de pé. A perseguição não parou, a igreja. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Glória a Deus. Uma noite abençoada para todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu também amo vocês, meus irmãos. Obrigado pelo carinho. Glória a Deus. Estamos juntos. Aleluia.